Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do o nosso canal de Toxicologia. Meu nome é João Pedro e eu vou estar dando continuidade à série de vídeos que nós estamos fazendo sobre este assunto. Mas, diferente do vídeo anterior, esse aqui vai ser focado então em agrotóxicos. Mas antes de começar a falar sobre eles, eu vou trazer uma notícia para poder introduzir esse assunto. A primeira notícia, ela é referente ao ano 2024, no estado de Minas Gerais, em janeiro, onde 12 pessoas foram sair para jantar e durante a confraternização deles, 6 deles começaram a se sentir mal. Eles foram levados então ao hospital e 5 deles foram internados de forma urgente e um deles acabou falecendo. Quem faleceu foi um homem de 37 anos, então foi feito a perícia e a investigação laboratorial para saber qual foi a causa da morte e da internação dessas pessoas. Foi visto então que eles tinham concentrações de terbufós no organismo, mas o que é o terbufós? O terbufós ele é um inseticida, especificamente da classe dos organofosfaratos, que são estruturas que possuem um fósforo ligado a um oxigênio por uma ligação dupla. Esse inseticida, essa classe, quando no nosso corpo, ela vai se ligar então de forma irreversível à enzima acetilcolinesterase. Quando ela se liga a essa enzima de forma irreversível, ela vai causar o que nós chamamos de síndrome colinérgica, que nada mais é então que esse excesso de acetilcolina. Esse excesso de acetilcolina vai causar então uma hiperestimulação do sistema nervoso parasimpático e uma alteração do sistema nervoso central, que vai causar uma série de sintomas totalmente baseados nesse excesso de acetilcolina. Existe tratamento e cura no caso de intoxicação a esse inseticida, mas vai depender então do quanto foi exposto e o tempo de reação. A próxima notícia que eu vou trazer para vocês aconteceu no ano de 2020, onde 200 presos eles foram levados ao hospital porque eles estavam se sentindo mal. E desses 200, mais de 50 foram internados e 6 deles acabaram falecendo. Quando foi feita então a investigação, foi visto que anteriormente ao acontecer os sintomas, ao aparecimento desses sintomas, tinha ocorrido uma detetização no local e não foi respeitado o tempo para voltar à exposição a esses locais que ocorreram essa detetização. E foi visto que a empresa que fez a detetização, ela usou a cipermetrina. A cipermetrina, ela é um inseticida de uma classe diferente aos terbufós. A cipermetrina, ela é da classe dos piretroides, que são também inseticidas, mas eles têm uma estrutura diferente. Eles possuem na sua estrutura um éter alcoólico e no nosso corpo eles agem alterando os canais de sódio. Quando eles alteram esse canal de sódio, eles vão então fazer que ocorra uma despolarização excessiva e repentina da membrana, que vai causar uma série de sintomas como tonturas, cefaleias, convulsões, tremores. E infelizmente no caso desse acidente não foi se respeitado o tempo de exposição, porque existem 2 tipos de piretroides, os de classe 1 e classe 2. Os de classe 2, eles são que possuem ciano na sua estrutura, juntamente a esse éter alcoólico. E esses que possuem o ciano, eles são mais tóxicos do que os que não possuem. Então, a sua exposição tem que ser menor e quando usados como para detetização, eles têm que ter um tempo para poder voltar a frequentar esses ambientes. A próxima notícia que eu trago para vocês aconteceu no estado de São Paulo, onde uma criança de 3 anos, ela foi passar uns dias na casa dos avós e quando ela estava lá, ela começou a se sentir mal e ela foi levada às pressas para o hospital. Infelizmente, essa criança ela não resistiu, ela faleceu e quando foi feita então a investigação, foi visto que essa criança ela acabou ingerindo veneno de rato que estava na casa dos avós por conta de uma desatenção. Esse veneno de rato, na sua estrutura estava presente então o ácido fluoracético. O ácido fluoracético, ele é um rodenticida, que é uma classe diferente aos inseticidas, né? E ele nada mais é do que um ácido acético com flúor.
E no nosso corpo, ele vai ser transformado em fluorocitrato e, especificamente, o fluorocitrato, ele vai agir na mitocôndria, especificamente no ciclo de Krebs, onde ele vai inibir a continuidade do ciclo, vai fazer que ocorra um acúmulo de citrato, e esse acúmulo de citrato ele vai causar a falência da mitocôndria e, consequentemente, a falência celular, e então vai causar a morte dos tecidos dos sistemas, como cardiovascular, sistema nervoso central, causando uma série de sintomas por conta dessa falta desse aporte de ATP e a morte celular em si também da mitocôndria. Esses foram alguns exemplos que eu quis trazer para vocês. Agora a gente vai seguir para os próximos pela minha colega. Oi, eu sou a Giovana e hoje falando sobre agrotóxicos, nós temos exemplos como os herbicidas, as bipiridinas. Nós temos inicialmente que elas são uma estrutura química conhecida por ter a união de dois grupos piridina. Além disso, é conhecida por ser não seletiva, com rápida ação e alta toxicidade. Como exemplo então desses herbicidas, nós temos o paraquat e o diquat. O paraquat, então, foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em 2020, devido a danos gravíssimos que pode causar ao organismo. Dessa forma, então, esses danos podem ser causados pelos trabalhadores de forma não voluntária e também de forma voluntária na intenção de suicídio de algumas pessoas, como tragam em alguns estudos que são trazidos do Suriname e da Coreia do Sul. Nós temos, então, que o paraquat ele pode sim ser utilizado de forma proposital. E os estudos também trazem que a proibição do paraquat nesses países diminuiu em 70 a 50% no geral os casos de suicídio nesses países. O uso desses herbicidas, tanto de forma proposital e não proposital, pode gerar diversos problemas, como então lesões na boca, no trato gastrointestinal no geral. Então, além disso, por ele ter uma alta toxicidade com dose baixa, ele pode acabar ocasionando uma inflamação bastante intensa e, além disso, morte celular. Dessa forma, então, caso a pessoa sobreviva a isso, ele pode gerar uma fibrose bastante forte em locais, principalmente como o pulmão, que é um dos seus alvos, impossibilitando a sua função normal. Isso ocorre, então, devido a um desvio do fluxo de elétrons, gerando um aumento de radicais livres e consequente estresse oxidativo aumentado no organismo. Dessa forma, então, as moléculas elas repetem esse ciclo, aumentando gradualmente a quantidade desse estresse oxidativo, gerando esses problemas inflamatórios gravíssimos e, consequentemente, a morte. Então, como segundo exemplo de herbicidas, nós temos o aminoácido fosfanometil, que é o glicosato. Ele é um herbicida que vai atuar numa enzima que atua nos intermediários de conversão de aminoácidos em plantas. Entretanto, nós não temos essa enzima em mamíferos, consequentemente em humanos também não. Entretanto, em 2015, a IARC, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, alertou sobre a possibilidade do glicosato ser carcinógeno em humanos. Sim, outras agências regulatórias, europeias e dos Estados Unidos, discordam desse ponto de vista. Dessa forma, então, ainda há um debate sobre isso e o glifosato continua sendo liberado. Uma matéria da Repórter Brasil traz então dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, como o glifosato sendo um dos agrotóxicos que mais intoxicou brasileiros nos anos de 2010 a 2019. Então, dessa forma, como o glifosato pode intoxicar as pessoas se o seu mecanismo é seletivo para as plantas? O glifosato, então, é visto como um intoxicante moderado a leve, que pode trazer esse sintoma de intoxicação a partir de seus adjuvantes e surfactantes. Dessa forma, então, trazendo irritações leves, ou caso haja contato agudo, ele pode acabar trazendo sangramentos ou disfunção renal, hipotensão e dano pulmonar. Então, como exemplos de fungicidas, nós temos o captão e o Folped, que agem inibindo a respiração celular de fungos de forma seletiva. Além disso, são associados apenas à irritação ocular em humanos. Isso nós temos o ditilcarbamato, que é um fungicida de amplo espectro, com absorção pela pele, mucosas e respiração. Em geral, ele tem baixa toxicidade aguda, mas merece certa atenção devido à sua interferência com o metabolismo da tireoide, possivelmente causado pelo metabólito ativo etilenotiureia, que tem ação antitireoidiana. Isso, a revista Contemporânea traz que exposições a pesticidas de forma rural, perirural e urbana está diretamente relacionada a doenças de tireoide. Além disso, exposições ocupacionais geram irritações na pele, mucosa e olhos. Então, o vídeo por aqui. Obrigada por ter assistido e se inscreve no canal.